Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O que nós profissionais da saúde, devemos saber sobre frequência respiratória antes de entrar na sala de triagem de enfermagem? Se esse assunto é de sua preferência, aguarda a vinheta e vem comigo aqui. Bom, vamos falar então sobre frequência respiratória, um dos sinais vitais que devemos ficar super atentos durante a nossa triagem de enfermagem. Mas antes disso, precisamos relembrar alguns conceitos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório. Partindo aqui dos conceitos anatômicos. Então, a gente tem ali a nossa fossa nasal, a faringe, onde o ar vai percorrer ali, chegando na traqueia, né? A gente tem os brônquios, né? Os brônquios, bronquíolos, os alvéolos. Os alvéolos são muito importantes na troca gasosa. E aí a gente tem os nossos músculos intercostais que ficam sobre as costelas, né? Sobre a caixa torácica e o nosso músculo diafragma. O músculo diafragma, ele é grande, responsável, ele auxilia na nossa inspiração e expiração. Então a gente tem ali o pulmão direito, o pulmão esquerdo sendo direito constituído por 3 lobos e o esquerdo constituído por 2 lobos. E aí a gente entra então na definição. Para a gente entender, nós temos que saber o que é uma frequência respiratória. Então a frequência respiratória, gente, nada mais é que quantas vezes você está respirando por minuto, tá? Então é um número de vezes que a pessoa respira por minuto. Enquanto a ventilação, tá? É o processo com que o ar ele vai chegar até os nossos alvéolos, onde esses alvéolos são os grandes responsáveis para fazer com que ocorra a troca gasosa. E aí a gente entra nos pneumócitos. O que são pneumócitos? São células que podem ser do tipo 1 e do tipo 2. Quando a gente fala dos pneumócitos do tipo 1, pessoal, ele vai servir como uma barreira, né, nos nossos alvéolos, onde ele vai fazer com que não entre, né, no interior desses alvéolos líquido extracelular, para que não aumente o volume no nosso alvéolo. Enquanto os pneumócitos do tipo 2, eles vão fazer a secreção do surfactante pulmonar. Quando a gente tem essa substância, ela vai fazer com que não ocorra o colabamento dos nossos alvéolos, tá bom? Para que ele possa fazer essas trocas gasosas de forma adequada. Então, aqui a gente tem a inspiração e expiração, que é o processo da respiração. Então, quando a gente faz a inspiração, coloca ar para dentro do nosso corpo, a gente tem o auxílio ali do músculo diafragma. E quando a gente faz a expiração, tá? Quando a gente elimina esse gás rico em gás carbônico para o ambiente. E aí, então, aqui a gente tem o nosso alvéolo pulmonar. O alvéolo, então, tem capilares, vai fazer o processo de hematose, que é o processo da troca do gás carbônico para o oxigênio, processo de inspiração, né? Inspiramos, então, gás carbônico, o gás carbônico vai entrar, vai fazer o processo de hematose, onde o oxigênio vai para as células sanguíneas, que são as hemácias, e aí sim, o gás carbônico vai ser eliminado pelas vias aéreas superiores. Então aí a gente tem as células endoteliais, tá bom? Nos alvéolos e nos capilares, ali propriamente dito o alvéolo que vai fazer todo esse processo. Só que a gente tem algumas terminologias que usamos para fazer registros de enfermagem e denominar então o estado clínico do paciente. Então quando a gente está falando que o paciente está eupneico, né? Então quer dizer que ele está numa respiração normal. Quando a gente fala de dispneia, gente, é a dificuldade de respirar. Tá bom? É a respiração difícil. Quando a gente fala de taquipneia, a taquipneia, taque de rápido e pneia de respiração. Então a gente tem uma rápida respiração. E a bradipneia, brad de lenta, né? E pneia de respiração. Então é uma respiração lenta. E quando o paciente está em apneia, quer dizer que ele não está respirando, que ele está com ausência da respiração. Então a gente entra nos parâmetros da respiração, né? Entre o adulto
adulto ali fica de 12 a 20 inspiração por minuto. Em crianças é de 20 a 25 inspirações por minuto. E os bebês de 30 a 60 inspirações por minuto. E a gente tem os nossos ritmos respiratórios. Ataque, pneia, respiração rápida, então ela tem um valor acima dos padrões de normalidade, então ela é um pouquinho mais profunda. E graficamente representando ela, a gente vê aí na imagem ao lado. A gente tem o ritmo de Kussmaul, é uma respiração bem profunda, porém ela é seguida de apneia, da ausência da respiração. E aí a gente pode ver aí graficamente ela representada aqui no momento da inspiração, ela é bem profunda, segue com a apneia. E depois a gente tem o ritmo de Biot, que é uma respiração geralmente bem superficial, de 2 ou 3 ciclos, tá bom? Então ele tem um ciclo bem irregular, tá bom? Ele segue de apneia também, da ausência da respiração. E o ritmo de Cheyne-Stokes, uma respiração que tem um ciclo onde aumenta e diminui a profundidade dessa respiração e tem períodos também de apneia. Mas como que a gente tem que fazer a avaliação dessa frequência respiratória? Então, primeiro você vai fazer a lavagem das mãos para fazer o contato com o paciente. A gente vai orientar o paciente quanto ao procedimento, mas aqui a gente tem que ter uma observação. Geralmente, na nossa prática clínica, quando a gente vai fazer a verificação do pulso, ou até mesmo a gente finge, a gente coloca aqui só que observa a expansibilidade do tórax, tá bom? Então, a gente vai ver na hora que ele vai fazer a expansão e a retração torácica. E aí a gente verifica durante 1 minuto. Então, a gente não deve falar para o paciente que a gente vai verificar essa frequência respiratória, tá bom? Por quê? Porque quando ele sabe que a gente está verificando a frequência respiratória, isso pode fazer com que altera o padrão respiratório. Então, a gente tem que colocar o paciente em decúbito dorsal, né? E com tórax e abdômen descoberto. Não precisa ser em decúbito dorsal, em posição também sentada, dá super certo para fazer a verificação. Então, a gente sempre observa que a região do tórax e da região do abdômen na inspiração e na expiração, tá bom? Então, a gente tem que observar ali durante esses ciclos, durante 1 minuto inteiro, tá bom? Anotar essa frequência cardíaca e assim, então, fazer a lavagem das mãos ao término do procedimento. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula sobre sinais vitais, onde vimos conceitos importantes e parâmetros fundamentais para quando chegar no paciente na nossa sala de triagem, a gente consegue fazer uma conduta mais adequada. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu joinha, segue a gente nas nossas redes sociais e deixa aí no comentário a sua opinião construtiva. Então, desde já, eu agradeço por assistir até o fim e eu aguardo você no próximo vídeo.